Boa tarde, Regis. Oi, filho, um beijo. Mariana, um beijo, Mariana. Seja bem-vinda. Tá me ouvindo bem, Márcio? Clarice, a desaparecida Clarice. Um beijo. Liliane Cola chegou. Regina Melli. Esse som, Márcio, é do teu microfone, aquele que você me deu. Brenda, um beijo para você, Brenda, seja bem-vinda. Fátima Dutra também chegou. Mais uns minutinhos nós começamos. Alzira Celeste. Oi, Alzira. Eliana, Luiz Gonzaga. Boa tarde, Eliana. Ludmila, um beijo. Seja bem-vinda. Ívria chegou, Ívria. Elizabeth Dornelas. Dirce também. Hilda, oi Hilda. Boa tarde para você, Hilda. Luciana. Ana Flávia. Bom, acho que mais um minuto eu começo. O tema de hoje é muito conhecido. Ou você já sentiu ou já foi vítima de ciúmes. E o ciúme nasce
no solo fértil da incerteza. E nesse solo fértil brotam as suposições, as desconfianças, que se transformam sem base em convicções. Esse é o problema. Às vezes, o ciúme pode levar até o homicídio, como todos sabem. Ele não se restringe apenas ao comportamento sexual do parceiro ou do cônjuge. Ele pode ser estabelecido em relacionamentos em que não exista sexo, por exemplo, como pais e filhos, amigos, etc. Abrange todas as nossas áreas de sentimentos afetivos. O nosso foco nesse trabalho aqui, eu vou falar mais sobre o ciúme conjugal. Ele é uma emoção complexa e um complexo de emoções. Inveja, raiva, raiva do rival, raiva da pessoa amada, angústia, ódio, pena, autopiedade, vingança, tristeza, frustração, mortificação, culpa, despeito, inveja, inferioridade, orgulho, ansiedade e, principalmente, o medo de perder o parceiro ou a parceira para outra pessoa. Você vê que é um pacote complicado esse, né? E o ciúme também tem um valor ambíguo, duvidoso na nossa cultura, porque ele é admirado, de certa forma, quando visto como zelo ao amor, cuidado, e é repudiado por ser associado à posse. O amor só é bonito, só é bom quando dado livremente, e não quando tomado à força ou exigido. O Freud considerou o ciúme como um daqueles estados normais, semelhante ao sentimento de luto, descrevendo como composto de pesar e sofrimento pela perda da pessoa amada, uma ferida no amor próprio e uma inimizade contra o rival. O ciumento, na tentativa de se livrar de ciúmes, é levado à verificação compulsiva, chegando a atitudes absurdas, ridículas, que na maioria das vezes não amenizam o mal-estar da dúvida. Um exemplo disso está na literatura profissional. Esse caso eu não peguei, é um caso de livro. O marido, a mulher ia ao banheiro fazer o número 2, mas não podia dar descarga, porque o marido queria olhar as fezes para ver se tinha restos de bilhete do amante engolido. É mole? Você vê como a patologia vai longe, né? O ciúme é um sentimento que vem embrulhado em medo. Elizabeth Dornelas diz que quando a pessoa te provoca o tempo todo para ver a sua reação, um narcisista, pode ser um narcisista, um inseguro, principalmente inseguro. O ciúme é um sentimento bem desagradável, muito doloroso e diretamente proporcional à baixa autoestima e à insegurança. Baseia-se o ciúme na posse e não numa relação partilhada de amor. Podemos chamá-lo muito bem de ciúme e propriedade. Há casos em que o parceiro quer justificar um comportamento inadequado ou até mesmo agressões. Aí ele diz que, não, meu amor verdadeiro porque eu sinto ciúme. Mas será possível relacionar amor com o sentimento de posse? Embora as definições de ciúme sejam muitas, todas têm em comum três coisas, três elementos. É uma reação frente a uma ameaça percebida. Essa ameaça pode ser real ou imaginada. Deve haver um rival real ou imaginário também. E a reação visa eliminar os riscos da perda da pessoa amada. Beijo para quem está chegando aí. Cida, boa tarde. Rony chegou, beijo, filho. Nas origens biológicas do ciúme está a nossa herança genética, que tem um papel positivo na evolução da espécie. Fatores educacionais também interferem, podendo tanto reduzir
como intensificar a tendência ao ciúme. O ciúme, gente, é uma coisa inata, ou seja, nasce com a gente, não é aprendido. E uma vez que você já pode observar o ciúme em animais e até em crianças bem pequenas. É um sentimento bem universal e presente em sociedades até que adotam alguma forma de poligamia. Boa tarde, Graça, seja bem-vinda. A primeira manifestação de ciúme surge quando a criança sente que a posse exclusiva da sua mãe está ameaçada. A criança tinha aquela mãe exclusivamente para ela. Aí vem uma outra criança, ela fica com muito ciúme. Vai ter que dividir aquela mãe com aquela irmãzinha. A inveja, quando pensa que outra criança é a única quando pensa que a outra criança é a única possuidora. A rivalidade acontece quando acredita que é melhor botar a banca, criar problema, para se mostrar como sendo exclusiva da mãe. Por ser uma coisa instintiva, o ciúme é verdadeiro e merece nosso respeito. Mas também ele é irracional e precisa ser examinado, aceito pela razão. Respeito não significa aceitação, gente, não vamos confundir. Eu respeito o ciúme, mas não significa que eu tenha que aceitar o ciúme. O ciúme, quando temperado pela razão, quando não temperado pela razão, ele nos torna possessivo, o que também é uma característica natural e também se encontra em outros animais. Mas o desejo de um ser humano para dominar e controlar os outros e tratá-lo como um objeto, como uma propriedade, ofende sua inteligência. Você não comprou aquela pessoa no mercado de camelo, né? A Malu diz, eu tinha ciúmes do meu pai com a minha mãe até a adolescência. É isso que eu estou falando, Malu. É normal. E uma menina, o primeiro amor da menina é o pai, né? Normalmente. E ela está apaixonada pelo pai. E a mãe está roubando aquele objeto da paixão dela. Não tem nada a ver com sexo, é paixão, sentimento. O ciúme é um sentimento, então, sofrido e natural dos animais superiores, não só os seres humanos, e vem acompanhado de atitudes que visam preservar a continuidade genética do indivíduo. O ciúme surgiu para garantir a passagem do gene dos pais para os filhos. Do ponto de vista do homem, como ter certeza que ele realmente é o pai dos seus filhos? Até surgir recentemente o teste de paternidade DNA, era uma coisa praticamente impossível. Foi justamente o aumento de exames de DNA que levou a concluir que as mulheres são muito menos fiéis do que parecem. Olha, desmoralizou as mulheres, né? Sabia, a estatística verídica, quase 20% das crianças nos Estados Unidos têm como pai outro homem, ou seja, o Ricardão. E o pesadelo de todo marido ciumento é esse. Por isso, o ciúme do homem o torna mais vigilante e até mais violento, para preservar sua hereditariedade, garantindo que os filhos sejam mesmo dele de verdade. O que acontece é o seguinte, tem uma pergunta aqui, a Graça pergunta se ciúme é falta de confiança em si mesmo. É, baixa autoestima. O homem, vamos considerar lá nos primórdios da humanidade, ele arriscava a vida o tempo todo, se sacrificava para caçar e dar comida para a família. E para esse dar comida para a família mantinha os filhos vivos e garantia a continuidade genética dele. Agora, se ele se sacrifica e alimenta os filhos de outro homem que não ele fica muito danado. O Ricardão é que fica na boa e ele está se matando para preservar a genética do Ricardão. Por isso, essa agressividade, essa possessividade masculina. Ele não quer ser traído por essa razão. E o nosso cérebro tem uma parte chamada tronco cerebral que vem com essa programação já embutida, além de outras programações. Aí Marcelo pode perguntar, e a mulher ciumenta? Ela sabe que os filhos são dela,
mas ela precisa garantir que o seu companheiro vai continuar junto, para ajudar a criá-los. Não faltam rivais. A mulher pode até aceitar que o homem dê algumas escapadas, mas se a primazia dela for ameaçada, o ciúme vem à tona com violência. A leoa vai entrar em campo para garantir o futuro dos filhos. Se ela soube que o marido teve um sexo esporádico, recreativo, com uma prostituta, uma coisa sem muito envolvimento, o ciúme dela é muito menor. Mas quando ela descobre que teve um relacionamento, ela fica bem danada. Visto por esse ângulo, o ciúme é natural às criaturas superiores e, de certa forma, ele é saudável para a preservação da espécie. Mas para o ciumento ou para a ciumenta, isso é um inferno. Da mesma forma que certas substâncias que são usadas para fazer remédio, em doses muito grandes, elas se tornam veneno. O problema, então, não é a qualidade do sentimento, e sim a sua intensidade, que muitas vezes atinge níveis patológicos. Daqui a pouquinho vou falar sobre isso. A Bernadette diz que já sentiu muito ciúme, agora está mais calma. Tá bom, tá bom. A Graça diz que a net dela tá ruim. Ela vai ficar com ciúme de quem está com a net boa. O Shakespeare disse: os ciumentos não precisam de motivo para ter ciúme. São ciumentos porque são. O ciúme é um monstro que a si mesmo se gera e de si mesmo nasce. Faz sentido. Vamos ver alguns aspectos psicológicos do ciúme. O Marquês de Vauvenargues, não sei se a pronúncia é essa, um filósofo do século XVIII, ele considerava o ciúme como uma doença do amor próprio, o que faz bastante sentido. A origem do ciúme é a falta de capacidade para amar. Um outro filósofo falou que as pessoas mais ciumentas são aquelas que não podem amar, mas que precisam do sentimento de serem amadas. A Dione está pedindo para fazer uma live sobre dependência química. Eu vou pensar nisso, Dione. No momento eu não estou convencido a fazer, não, mas vou pensar nesse assunto. As pessoas cronicamente ciumentas podem mudar frequentemente o objeto da sua emoção. A perda do objeto do amor significa a incapacidade de enfrentar, às vezes significa uma grande dor, muita dificuldade para enfrentar essa perda. Quando se considera o parceiro uma propriedade privada, surge o ciúme, que nada mais é que um esteio do amor próprio. É o proprietário que se sente roubado da sua propriedade. Roubaram o meu carro, roubaram o meu cavalo. É mais ou menos isso que ele vai pensar. Elizabeth pergunta: o que se fazer para evitar o ciúme? Eu vou falar daqui a pouco, Elizabeth. Bruna chegou, um beijo, Bruna. Em pessoas normais, o ciúme só se torna evidente quando o parceiro cometeu uma grave infidelidade sexual e a um outro. Em outras palavras, na relação de amor mútuo, o núcleo normal de ciúme não se manifesta enquanto não ocorre uma relação sexual externa de um dos parceiros. Não houve o adultério, vamos usar essa palavra, que eu não gosto muito, eu prefiro, vamos dizer, relações extraconjugais. Quando houve a relação de fato, você comprovou, aí se justifica o ciúme. Agora, quando não aconteceu nada, as pessoas ficam griladas, aí tá estranho, né, pessoal? A Bernadette pergunta se o ciumento sabe quem é seguro. Não, ele não sabe, não. Ele fica muito danado da vida com a pessoa que causou o ciúme nele. Ele não bota na própria conta da insegurança, não. Ele não tem essa autocrítica. Nós não nos julgamos tão bem quanto julgamos os outros. Uma das causas do ciúme é a atitude possessiva com o objeto do amor.
Essa atitude possessiva não é natural e, em grande parte, ela é socialmente condicionada. Outro componente do ciúme é o amor próprio ferido, que constitui a porção narcisista. Deve seu começo a uma necessidade grande de sentimento de superioridade. Como essa pessoa vai me deixar por outra? O orgulho dele é que foi atingido, não foi o amor dele que foi atingido, não. Quanto maior o narcisismo, menor é o amor pelo outro e maior é o ciúme. Então quem fala só em insegurança, acrescenta na lista aí narcisista. Alfred Adler, que estudou, foi discípulo do Freud, estudou muito complexo de inferioridade, ele afirmou que, na medida que aumenta a necessidade de superioridade, diminui o sentimento de solidariedade. Portanto, o ciúme e amor se excluem. Aí quando eu tenho ciúme porque amo, não é bem verdade assim. Boa tarde, Ana Maria Colucci, seja bem-vinda. O comportamento de uma pessoa ciumenta é tanto inadequado quanto mal adaptado à realidade. A pessoa que é cronicamente ciumenta, contrariamente à sua intenção consciente, corre o perigo de perder o parceiro, graças a essa feroz vigilância que exerce. Ele perde pelo medo de perder. Olha que ironia do destino. Ele vigia tanto que a vítima não aguenta mais e pula fora. O homem que suspeita da infidelidade da esposa tem o direito de esclarecer a situação, mas não tem muito sentido dele, vamos lá, ciumar. Se está errado, o ciúme pode magoar a esposa. Se ele tiver certo, tem duas alternativas: perdoar ou, se a esposa se revela indigna e desleal, divorciar-se. A minha orientação para as pessoas cronicamente ciumentas é: não se case, não vai dar certo. Aliás, me lembrou Sócrates. Sócrates disse, ele aconselhava todo mundo a casar, porque se você casasse, tivesse uma boa esposa, você seria feliz. Se você tivesse uma má esposa, você seria filósofo. Ele era um grande filósofo e tinha uma péssima esposa. Se chamava Xantipa. Em outras épocas, os pais arruinavam suas relações com os filhos, pregando o amor como dever. Você tem que me amar porque eu sou teu pai. Bobagem. Maridos e esposas, com frequência, arruinam suas relações com o mesmo erro. O amor não é um dever, pois não está sujeito à vontade. A Clarice pergunta, ciúmes por diferença de idade é pura autoconfiança. Eu tinha 51, ele 66. Eu não entendi a autoconfiança. Seria falta de confiança do marido mais velho? É isso que você está falando, Clarice? Me esclareça, por favor, para te responder. O amor não pode ser um dever, pois não está sujeito à vontade. Eu acho absurdo, na cerimônia de casamento, você jurar que vai amar aquela outra pessoa para o resto da tua vida. Como é que você pode garantir o sentimento para o resto da tua vida? Eu não garanto nem até amanhã. Mas como é que você pode garantir para o resto da tua vida? Você pode garantir assim, não, eu vou tratar bem essa pessoa até o resto da minha vida. Aí é um comportamento, é um ato bem voluntário. Mas que você vai amar aquela pessoa pelo resto da vida, não há como. Já começa pisando na bola daí. A Lenice pergunta, é possível uma pessoa ter ciúmes que não conhece pessoalmente, só nas conversas online, há mais de um ano de conversa? É possível, sim. Porque, indevidamente, você já desenvolveu um sentimento de possessividade. Você quer uma exclusividade. Da mesma forma que a criança, que os animais. A Clarice diz sim, que o ciúme por diferença de idade é pura autoconfiança. Ela tinha 51, ele 66. Era a falta de segurança dele, era a insegurança dele, porque com 66 anos, ele já está com uma idade bem avançada. E você com 51 anos, você devia ser a coroa e tanto, na Clarice. É claro que o cara ia ficar com o pulgo atrás da orelha. Ele ficaria inseguro, razoável.
Ao trancafiarmos o amor numa jaula de ciúme, o que acontece com ele? Ele morre. Agora vamos ver alguns aspectos psicológicos do ciúme. Desconfiança. O ciumento ou ciumenta, eu vou falar ciumento no masculino, mas é igual para os dois sexos. Sempre desconfia da outra pessoa e nunca acredita na outra pessoa, mesmo que ela consiga provar que as suspeitas são absurdas, são infundadas. Vira muitas vezes uma convicção delirante. Daqui a pouco vou falar sobre uma patologia delirante do ciúme. Desconfianças constantes, interrogatórios diários, irritação ao ver a pessoa amada bem produzida. Quem já experimentou esse comportamento sabe quanto que uma relação amorosa fica desgastada nessas crises de ciúme. A pessoa investiga melhor do que a CIA, que o FBI junto. Outra característica, dor. O ciúme traz dor, pois é gerado por uma intensa desconfiança, na maioria das vezes infundada, valorizando o sofrimento. E como sabemos, o amor não dói. Quando dói não é amor, e sim apego. Na realidade, existe um grande medo de lidar com as próprias frustrações e perdas, além de uma sensação de inferioridade. Se dói, não é amor, é apego. A Lúcia pergunta, na amizade também ocorre ciúme? Sim, Lúcia, muito, muito. O Márcio, meu filho, pergunta, e o ciúme é o contrário? Tem gente que fala, você não sente ciúme de mim. Essa pessoa ao contrário, Márcio, geralmente é mulher. Geralmente é mulher. E tem um falso conceito de que quem ama sente ciúme, como obrigação. O que é um falso conceito. Você só sente ciúme se tiver algum tipo de ameaça, algum tipo de vestígio, algum tipo de sinal que está havendo uma traição. Do nada começar a manifestar ciúme não é verdadeiro. A pessoa que falou isso está equivocada. A Lúcia, deve ser Guimarães, eu não sei, é Luciana Guarange, está escrito. O ciúme entre irmãos de 5 e 4 anos. A mãe tem que dar atenção à mais velha? Não. A mãe tem que dar atenção a ambos. A recomendação é, passeie com cada um deles individualmente, sempre que possível, para dar toda a atenção àquele filho ou àquela filha. Pega o de 5 anos, vai dar uma volta, vai tomar um sorvete, vai até a esquina, aí você concentra toda a tua atenção naquele filho. Faz a mesma coisa com a garota de 4 anos. Porque quando você sai com os 2 filhos, 3, quantos forem, a tua atenção está dividida. Então você dá uma atenção personalizada nesse caso. A Malu está tirando uma conclusão aí. Tem casal hoje que hoje ainda deixa o marido, não deixa a esposa trabalhar por insegurança. Acho que esse marido é paquerador, só pode. Malu, a primeira frase eu concordo. Tem casal que o marido não deixa a mulher trabalhar por insegurança, eu concordo. Agora, como é que você sabe que o cara é paquerador? Você tem bola de cristal? Tem o dom da telepatia? É uma suposição. Cuidado, tuas suposições, nossos pensamentos não são fatos. São só pensamentos. Você pode estar errada e agir em base de coisas erradas. Voltando a falar na crença de que quem ama sente ciúme. A Eliana diz, só sinto ciúme se houver motivo. Ninguém, entenda, no ciúme, ninguém quer perder a pessoa amada. Esse zelo, esse cuidado, é normal, é bastante normal. Agora, começar a delirar, inventar motivos, supor coisas que não estão compatíveis com a realidade, que é problemático. Se não houver motivo, vai sentir ciúme de quê? A Malu diz, eu gosto da frase que quem mal pensa, mal faz. Malu, não pauta a tua vida por uma frase
que talvez não faça nem sentido para você. Usa teu raciocínio, não embarque na canoa alheia. Vários casais tentam medir a quantidade de amor pela quantidade de ciúmes. Esse parâmetro costuma ser bastante aceito na nossa cultura como uma grande prova de amor. Foi isso que eu falei para o meu filho, para o Márcio. Nem sempre o ciúme é uma prova de amor. Pode-se amar sem ter ciúmes. E pode-se ter ciúme sem amar. Geralmente o homem, quando ama, tem ciúme. Quando não ama, acaba o ciúme. A mulher, mesmo sem amar, sente ciúme. Observe as pessoas já que se descasaram, como ficam danadas quando o ex ou a ex arruma um parceiro. A mulher fica muito mais chateada quando o ex arrumou uma parceira. E por que avaliar seus sentimentos pelo negativo, que é o ciúme, e não avaliá-lo pelo amor, que é o positivo, que pode ser percebido nas atitudes, na atenção, no zelo, na preocupação com o bem-estar do outro? Você vai medir o amor pelo negativo, pelo ciúme que você sente, ou que o outro sente? A dedicação, o cuidado contigo, não seria um referencial muito mais confiável? Outra coisa que interfere é a crença de que não pode viver sem o outro. Gente, ninguém é indispensável. Quantos anos você viveu antes de encontrar seu parceiro? E se ele morrer, você morreria junto? Essa crença cria uma dependência doentia e torna as pessoas infelizes. O tipo mais comum de pensamento de quem tem essa crença é: sem ele ou sem ela eu não vivo. Ou só ele ou só ela me dá prazer. Você promove seu prazer, seu parceiro ou parceira ao senhor da sua vida e da sua morte, uma vez que você tolamente acredita que não poderia viver sem essa pessoa. Isso é o apego. Relacionar-se com outro deixa de ser uma saudável preferência e passa a ser uma doentia necessidade. Quando você coloca o outro tão indispensável quanto o ar que você respira, eu te garanto que você vai ter sérios problemas emocionais. Lembre-se, tudo passa, tudo acaba, tudo é finito, tudo que começa acaba, tudo que se junta separa. A América chegou. Um beijo, América. Beijão pra você. Cadê as tuas irmãs? Outra característica: coisificação do outro. Não tem aquela coisinha linda do pai? Pois é, a coisificação é isso. É a sofrida e tola tentativa de possuir a outra pessoa como se ela fosse uma coisa da qual você pode dispor a seu bel prazer. Isso é não respeitar outra pessoa, é vê-la como um objeto. O ciúme, nesse caso, não é o zelo da pessoa amada, pela pessoa amada, e sim o cuidado do proprietário que teme ser roubado. A Hilda disse: mas eu já vi muito marido provocando a esposa com comentários pelo prazer de ver o ciúme dela. Também já vi isso, Hilda. Ele tem dúvidas do que a mulher sente por ele, aí ele fustiga a mulher com as gracinhas bobas que ele fala para ver se ela manifesta ciúme. Se ela manifestar ciúme, ele fica pensando com os botões dele: tá vendo, ela me ama, ela tem ciúme. Isso é insegurança dele. De outra forma, mas é insegurança dele. O ciúme, embora afete e muita outra pessoa, não se trata de um sentimento voltado para o parceiro ou para a parceira, mas sim para si mesmo, para aquele que sente, pois, na verdade, o medo de que alguém sente de perder o outro é de sua exclusividade emocional. Quando uma pessoa sente ciúme, a preocupação é consigo mesmo, enquanto que o amor tem uma boa dose de altruísmo, na medida em que quem ama deseja o bem da pessoa amada, é comum o ciumento dizer coisas como: eu prefiro ver minha mulher morta a ser traído por ela. Essa mentalidade enseja uma série de crimes passionais.
Os egocêntricos, ciumentos, acham que a outra pessoa é uma propriedade deles, que lhes pertence. Teve um cara com nome complicado de Jalal Anin Rumi. Não sei nem se a pronúncia é essa, mas ele disse uma frase que eu achei muito inteligente. A pior maneira de manter um casamento é privando o outro da sua liberdade. Se você amarrar 2 pássaros, eles terão 4 asas, mas nunca conseguirão voar. O que está acontecendo na pandemia, né? As pessoas estão confinadas em casa, está dando um índice de divórcio muito alto, muita confusão, muita briga conjugal. Amarrar os 2 pássaros juntos não dá muito certo, não, na maioria dos casos. Outro sentimento, raiva. Qualquer objeção ou argumentação do parceiro procurando dissuadir o ciumento das suas desconfianças é tida como uma mentira, o que leva a sentir raiva. A Malu diz, minha mãe preferia meu irmão e nem disfarçava. Até hoje o chamo de queridinho. Tudo bem, Malu. Você não preferia teu pai? É afinidade, mas não é desprezo por você. Outro fator psicológico que funciona é imaturidade. Os jovens costumam ser muito ciumentos porque são mais inseguros em relação à sua capacidade para administrar o namoro. Os mais velhos, ciumentos, são também imaturos, apesar de mais velhos, sem autoconfiança nem autoestima adequada. Baixa autoestima. A baixa autoestima faz parte de um processo que tem a ver com o modo com o qual a pessoa se sente consigo mesmo. Portanto, ao se valorizar percebendo seus pontos positivos, fica mais fácil gostar de si e, naturalmente, pode doar seu amor a outra pessoa. Já a pessoa que não tem boa autoestima é insegura e dependente, portanto, uma presa bem mais fácil do ciúme. Como não gosta nem de si mesma, nem se admira, sente muita dificuldade que a outra pessoa possa amá-lo ou admirá-lo. Se eu não me admiro, se eu não me amo, eu vou ter muita dificuldade de assumir que outra pessoa me ama ou me admira. Subestimando-se, não leva em conta a sua capacidade de despertar o interesse nos outros. Com facilidade, essa pessoa se sente humilhada pela real ou imaginada traição do parceiro ou parceira. Cria na sua imaginação cenas que confirmem o que ele já acredita. Isso é a sua falta de valor. Imagina-se sendo traído. A pessoa amada ele imagina nos braços de outro. A irracional exigência de exclusividade visa proteger o seu frágil amor próprio. Sentir-se exclusivo o protegeria da rejeição, que é monopólio, garantido, assinado em cartório. A Madre Teresa de Calcutá, ela disse, a solidão e o sentimento de que somos indesejados são as mais terríveis das pobrezas. Tem razão. Outra característica psicológica, medo. É o medo de perder algo que se julga possuir e de ser excluído de uma relação. Segundo o filósofo Sêneca, o amor não pode coexistir com o temor. O medo de perder a pessoa amada para outra pessoa pode ser devastador. Muitas vezes, uma baixa autoestima e uma não aceitação de si mesmo, pelo que se é, faz com que a pessoa se sinta diminuída. E, no fundo, o medo da rejeição, acrescido de um complexo de inferioridade, lança o ciumento numa espécie de inferno emocional. De certa forma, o ciúme é o medo disfarçado em amor. Medo por quê? O medo de perder a outra pessoa.
Vamos ver os sintomas físicos. Tem sintoma físico do ciúme. Não se pensa em nada impunemente. O nosso corpo ouve tudo aquilo que a nossa mente pensa. Pensamentos têm consequências. E no caso do ciúme, algumas consequências são essas: taquicardia, falta de ar, excesso de salivação ou boca seca, sudorese, aperto no peito, dores físicas. A Elizabeth diz, como é difícil aceitar uma traição. É difícil. É difícil, sim. Rony. O Rony está me lembrando, ele precisa sair para divulgar a aula de degustação. Obrigado, filho, já tinha esquecido. Na próxima quinta-feira, quem quiser assistir uma aula de graça, de 3 às 4:30 da tarde, pelo Zoom. No Zoom você faz perguntas ao vivo, você aparece como eu estou aparecendo, conversamos todos. Aqui tem várias pessoas nessa sala que são minhas alunas lá no Zoom. É só mandar um zap para o número que o Rony botou na tela. Se quer assistir o curso, quer uma aula de degustação. Aí você vai receber um link, aí você clica lá no link e você, na hora da aula, 3 horas já está na sala de aula. É muito boa a aula. O ciúme faz parte dos relacionamentos humanos. Porém, ele pode abrigar até o saudável medo de sermos privados da companhia da pessoa amada, até um descontrole doentio que pode acabar em tragédia. Da mesma forma que as queimaduras, nós podemos catalogar os ciúmes em graus que queimam a alma da pessoa. Primeiro grau. Esse nível específico surge diante da ameaça da perda para um rival, desencadeando uma reação que visa eliminar o risco dessa perda. Seria improvável que um sentimento como o amor, que existe um tremendo investimento emocional, pudesse ter se desenvolvido biologicamente sem uma defesa que o protegesse dos rivais e da possibilidade de perda. Todos temos uma certa dificuldade em lidar com a rejeição. Daí, pode ser considerado normal o ciúme da pessoa, que ocorre eventualmente, quando percebe de alguma forma que pode dançar, pode ser excluída na relação com o outro. Enquanto houver suspeita amorosa, ela pode conviver com amor. Quando houver razões que fundamentem a suspeita, o amor é expulso. O ciúme é aquele véu que encobre a realidade. Mas se é uma realidade, já houve uma traição e também uma confirmação. Nesse momento surge um outro conjunto de sentimentos dolorosos, como tristeza, derrota, fracasso, de raiva também tem sentimentos, e de ódio. Não se trata, gente, de não sentir ciúme nunca, já que essa é a expressão de uma emoção. A questão é não se deixar dominar por ele. Aí a pergunta chega a ser uma perturbação mental. Já vou te responder agora. O ciúme é a arma dos inseguros e daqueles que ainda não aprenderam a amar. O segundo grau de ciúme ocorre pela exigência de uma exclusividade afetiva. A pessoa amada passa a ser vista como uma propriedade interditada a terceiros. Não importa nem o sexo nem a idade. Até crianças de colo ou filhos passam a ser vistos como rivais. Tem pais que sentem ciúmes dos filhos. Já vi isso? Filho pequeno. O ciúme começa a sua escala. Também a mulher erra no seguinte sentido. Ela se torna mãe e deixa de ser esposa. Também é um equívoco aí. Professor Sérgio Monteiro, seja bem-vindo, meu amigo. A Ana Cláudia pergunta por que a pessoa atrai. Por 1000 razões diferentes, Ana Cláudia. Não dá para explicar nessa live isso. Até seria bom fazer uma live sobre esse assunto. O ciúme de segundo grau
começa a escalada doentia quando passa a dominar o relacionamento. A pessoa deixa de considerar tudo que é bom no seu relacionamento e passa a espionar, a espreitar, buscando fatos e coisas que provem a fidelidade do outro. As pessoas não têm ciúme. O ciúme é que tem as pessoas. A pessoa é possuída. Agora, respondendo, se é uma patologia. O terceiro grau é o nível mais elevado de patologia do que nos casos anteriores. Para esse tipo de ciumento, a verdade é a mentira que ele vê. Pode-se chamar esse estágio de síndrome de Otelo, personagem do Shakespeare que matou a mulher, a Desdémona. São os ciumentos desse tipo que vão aparecer nas páginas policiais e notícias de suicídios e homicídios passionais. Pesquisas nos Estados Unidos mostram que o ciúme patológico é a causa de 1/3 dos assassinatos. Olha só, 1/3 dos assassinatos. E eu vou dar uma abreviada aqui, porque o tempo está esgotando. Tem uma doença que se chama transtorno delirante do subtipo ciumento. Delirante por quê? Porque não tem base na realidade. A pessoa delira, acha que está sendo traído. E não tem santo que convença que não está sendo traído. Então esse ciúme tem que ser tratado, medicado e fazer psicoterapia. A pessoa que tem esse tipo de ciúme, ela tem a absoluta convicção que está sendo traída. E como isso é insuportável para ela vai partir para agressão física ou para matar. Esse daí seria o grau mais forte de ciúme patológico. Os outros são relativamente a menos em comparação a esses. A Hilda disse, o colega meu me disse que se separou porque a mulher só dava atenção para o bebê. Foi isso que eu falei, Hilda. Fica com ciúme da criança. Olha só que falta de equilíbrio emocional. A Malu diz que teve um namorado que ligava para o trabalho dela para perguntar com que roupa ela estava. É mole. Eu já tive cliente, ele acabava o trabalho, ia para o barzinho com o happy hour com os amigos, tomava cerveja, aquele papo gostoso depois do trabalho. A mulher exigia que ele tirasse uma foto e mandasse para ela. Manda a foto daí de onde você está. É mole. Não ia dar certo mesmo aquilo. A Elizabeth o que fazer para evitar ser ciumenta? Verificar se você tem bases reais para ser ciumenta. Primeira coisa. E deixar a imaginação de lado. Quais são as evidências que eu estou sendo traída? Se estiver sendo traída, só tem duas soluções. Primeira, perdoar. Segunda, você acha imperdoável, sai da relação. Não tem uma terceira opção branda nesse caso. O ciumento, curiosamente, ele passa a vida toda tentando descobrir o segredo que vai destruir a felicidade dele. Bom, pessoal, vamos ficar por aqui porque o horário acabou, o Instagram não perdoa. Queria agradecer a vocês a presença, a participação. Lembrando que quinta-feira, quem quiser uma aula grátis, o telefone é 21, Rio de Janeiro, 99116 1999. E deixa eu ver se eu consigo dizer para vocês agora qual vai ser o tema da próxima sexta-feira. Eu esqueci. Escrevi tanto que eu esqueci. Sim. O tema da próxima live é: não existem ofensas, só ofendidos. Um beijo para vocês, agradeço a todos a presença
Que fiquem todos na paz. Tchau, pessoal. A Heloísa Dantas diz que está viva. Que bom, Heloísa. Estava na dúvida se você estava viva.